Olá, pessoal. Essa semana nós tivemos um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal. Foram julgadas liminarmente 7 ações que discutiam a constitucionalidade da medida provisória 927. De uma forma resumida, foi declarada a constitucionalidade, ainda que liminarmente, das disposições dessa medida provisória, de uma forma geral, ou seja, ela está válida, ela é eficaz, foi chancelada liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, eles suspenderam a eficácia de 2 dispositivos. O primeiro foi o artigo 29. Esse artigo, ele estabelecia que a Covid não era uma doença ocupacional, salvo, obviamente, prova em contrário, salvo comprovado nexo de causalidade. Na minha opinião, o efeito prático da suspensão desse dispositivo é muito pequeno. Por quê? Primeiro, porque nós temos na legislação previdenciária, na Lei 8213, no artigo 20, uma disposição semelhante ao que dizia esse artigo. E então ele continua, a ideia, né, que ele traz continua vigente no ordenamento jurídico, embora não de forma específica nomeando a Covid, mas sim tratando de doenças endêmicas de uma forma geral. E qual era a intenção, né, desse dispositivo? A intenção é a seguinte: nós vivemos um momento de pandemia, um momento em que é muito difícil você saber, você comprovar em que local, em que momento, em que ambiente a pessoa foi contaminada pelo vírus. O vírus já está circulando de forma comunitária no nosso país. Então, esse é um nexo de causalidade, uma prova muito difícil de ser produzida. E por isso se presumia que a pessoa pode ter pego em qualquer lugar, que não havia como presumir que ela tinha pego no ambiente de trabalho e, portanto, como regra, não seria considerada uma doença ocupacional, para se equiparar, por exemplo, a um acidente de trabalho, que daria direito a uma estabilidade em caso de um afastamento, de um período maior de afastamento, dentro das normas estabelecidas pela legislação previdenciária específica. Pois bem, temos então que esse dispositivo foi suspenso. Na prática, nós vamos ter que fazer essa avaliação caso a caso, ou seja, nós vamos ter que verificar em que local que essa pessoa trabalhava, qual era o contato que ela tinha com outras pessoas, né? Qual o grau de risco, de possibilidade dela ter pego a doença dentro do ambiente de trabalho. E eu acho que o fator mais importante que vai precisar ser analisado é se o empregador tomou todas as cautelas, todas as medidas necessárias para evitar o contágio dentro do ambiente do trabalho, se ele forneceu os equipamentos de proteção individual, se forneceu, por exemplo, máscara, álcool gel, enfim, outros equipamentos que possam ser utilizados para minimizar o risco de contágio dessas pessoas que trabalham em serviços essenciais, que precisam continuar funcionando mesmo nesse momento de pandemia, tá certo? O outro dispositivo que teve a eficácia suspensa por essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi o artigo 31. Esse artigo estabelecia algumas restrições à atuação da fiscalização do trabalho, dos fiscais do trabalho. Ele determinava que essa atuação deveria ser mais num sentido de orientação durante esse período e não, por exemplo, de fiscalização efetiva, de autuação de empresas que estejam cometendo irregularidades. Eu acho que andou muito bem o Supremo na suspensão desse dispositivo, porque a saúde e a segurança do trabalhador precisam ser protegidas nesse momento. É um momento em que isso está muito aflorado e que precisa ser muito privilegiado. Então, fazer a verificação se as empresas estão fornecendo os equipamentos de segurança, estão adotando as medidas necessárias, é de suma importância nesse momento, tá certo? E, no meu entendimento, numa leitura que a gente faz desse dispositivo, essa efetividade ou não da fiscalização não vai interferir na manutenção dos empregos, não vai interferir na manutenção da atividade produtiva da empresa, que é o objetivo central dessa medida provisória.
O que eu gostaria de destacar aqui é que, na verdade, o artigo mais questionado, o artigo mais polêmico dessa medida provisória, restou convalidado por essa decisão. E se trata do artigo 2º. Esse artigo permite que empregado e empregador estipulem acordos individuais que vão de encontro à lei, que vão de encontro à norma coletiva, ou seja, ele estabelece que o negociado, e o negociado aqui individual, prevalece sobre a lei, prevalece sobre a negociação coletiva, impondo como limite apenas os direitos estabelecidos na Constituição Federal. É um artigo bastante polêmico, é um artigo que na prática pode gerar bastante questionamento. Acho que vamos ter, sim, muitas ações no caso de utilização desse dispositivo. Então, embora ele esteja, sim, validado em termos liminares, isso é importante a gente estabelecer, que o Supremo estava julgando liminarmente, ainda vai ser feito o julgamento do mérito, embora esse julgamento tenha sido pelo plenário, então nós já temos aí uma indicação forte de como vai caminhar essa decisão de mérito. Mas eu aconselharia, acho muito mais prudente utilizarmos esse acordo individual dentro das próprias medidas que já estão estabelecidas, das alternativas já criadas pelas medidas provisórias 927 e 936 principalmente, que já trazem aí inúmeras alternativas, né? A 927, inclusive, flexibilizou diversas regras relativas à concessão de férias, à comunicação, ao pagamento dessas férias, ao teletrabalho. Então, nós temos aí diversas alternativas que podem ser utilizadas com muito mais segurança do que esse acordo amplo, individual e contra a legislação e contra uma norma coletiva. Tá certo? Esse era o recado que eu gostaria de passar para vocês hoje. É uma decisão importante e que traz segurança jurídica na aplicação da medida provisória 927. É muito importante que o Supremo esteja julgando, ainda que liminarmente, de forma rápida, para que a gente possa ter segurança jurídica e pacificação social dentro dentro desse momento tão complicado que a gente está vivendo, tá certo? Um abraço.